como fazer um planejamento de venda aqui para o seu e-commerce. Antes de começar, eu só queria falar que, na minha visão, isso vai se aplicar para qualquer tipo de negócio, mas aqui nesse vídeo eu quero trazer a visão de um e-commerce. E por que isso? Eu acho que o e-commerce é o mais complicado de se fazer tráfego, né? Muitas das vezes ali o lojista ele acha que apenas com os anúncios ele já vai fazer vendas, né? E a gente não tem nenhuma uma grande movimentação ali no perfil, na loja, etc. Quando a gente tá falando agora, por exemplo, de um infoprodutor, o próprio expert na venda já traz um volume interessante. Na minha visão, é mais fácil, entre aspas, vender o infoproduto do que o e-commerce, tirando, obviamente, quando os dois estão partindo do zero. Pegando um e-commerce e um infoprodutor partindo do começo, cara, o infoprodutor, na minha visão, tem muito mais vantagem. A ideia é, a gente vai ter que ter uma meta de receita. Quanto que eu quero faturar naquele determinado mês? Baseado nessa meta de receita, a gente vai ter que fazer um cálculo de quantas vendas e qual que vai ser o meu ticket médio de cada uma dessas vendas. Aqui na parte do ticket médio, a gente vai estar trazendo o quê? O preço. Então, puxa, se eu vendo roupas, se eu vendo produto de cachorro, se eu vendo acessórios, qual que é o meu produto, qual que é o preço médio de cada um desses meus produtos? Então, se eu vendo alguma coisa de R$1.000, o meu ticket médio com certeza vai ser bem alto, né? Vai se gerar em torno de R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo dali do que você venda. Talvez, aí a gente vai falar um pouco mais depois aqui, mas a gente vai ter menos vendas, mas talvez o ticket ali ele compense. Então, nessa parte aqui do preço, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui, que a gente está falando do mix de produto. Se a gente quiser jogar esse preço médio lá para cima, a gente vai ter que organizar toda a loja, toda a comunicação do Instagram, do site, para fomentar esses produtos mais caros. Não adianta nada você ter esses produtos de R$3.000 na sua loja e deixar ali a amostra só o que você tem de R$150. E a mesma coisa, se você estiver deixando a amostra esses produtos mais baratos na vista, vai começar a sair mais deles, consequentemente também o resultado da sua loja ela vai cair. Quando a gente vem aqui para oferta, tá? Puxa, será que eu consigo fazer um desconto progressivo? Será que eu consigo ofertar ali alguma coisa a mais para a pessoa? Que oferta que eu consigo fazer para ela, né? Aqui nesse caso é um exemplo de brinde, em compras acima de X reais você vai levar tal coisa. Se você for pegar aí alguns outros exemplos, normalmente o pessoal costuma trabalhar muito com frete grátis, mas nem sempre o frete grátis ele é o suficiente para fazer a pessoa comprar ali naquele ticket, principalmente quando você precisa pôr muito volume, né? Por exemplo, vamos supor que o seu preço médio seja R$80 e a pessoa precisa pegar ali 5 produtos para bater os R$400 no frete grátis. Sabe, será que a pessoa vai querer fazer isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que costumo comprar ali na internet suplemento. Para ter o frete grátis no suplemento, eu preciso de R$250 de frete grátis. Se eu tivesse que colocar 400, acho que dificilmente eu faria um pedido grande, sabe? Então, obviamente, isso é um teste, mas fica aí uma análise a ser feita. Se você remarcar os produtos também, aumentou o preço do produto? Vai ter uma melhora no preço médio, consequentemente no ticket. É óbvio que, lembrando, se eu estou jogando o preço para cima, eu posso ter menos vendas, mas o ticket ali pode acabar compensando. Não pode esquecer também a sazonalidade. Eu estou vendendo bota no inverno, eu vou conseguir vender ela, né, com o ticket mais alto a R$300. Agora, se no verão eu vendo só a rasteirinha e o ticket da rasteirinha é de R$150, em qual estação ali você acredita que vai ter um maior ticket médio, com certeza, aqui no inverno. Outro item que compõe o ticket médio, a gente está falando aqui da quantidade de produtos por pedido. A gente está falando aqui de desconto progressivo, né, como eu trouxe. Uma peça 10% de desconto, 2 20, 3 30. Obviamente isso aqui é só um exemplo. Você vai ter que fazer as contas e entender o que faz sentido realmente para sua loja. E você vai ter ali, né, uma queda, uma piora desse indicador quando a promoção acabar, ou seja, até aqui vai estar com certeza muita gente focada em levar 3 peças e quando ela acabar, essa quantidade de produtos vai diminuir. E a mesma coisa quando a gente ganhe um percentual de desconto a partir de 2 produtos. Compre um produto e ganhe desconto no segundo, ou geralmente 50% de desconto na segunda peça. Muitas das vezes a gente acaba vendo esse tipo de coisa. Ou também frete grátis a partir de 2 ou mais produtos, tá? Então tudo isso aqui vai fazer aumentar
A quantidade de produtos vendidos, aliado com o preço médio, vai ter um reflexo no ticket médio. E aí, se a gente vem na questão de transações, a gente vai ter duas fortes influências aqui. A primeira, da parte das visitas, né, no site, ou de leads, quando a gente está falando de um lançamento, por exemplo, e da taxa de conversão. Então, se eu tenho o meu site organizado, se eu tenho um pitch bom, se a minha oferta foi muito tentadora, eu gosto de sempre de brincar ali e falar que eu tenho que fazer a outra pessoa se sentir uma imbecil, uma idiota de não estar comprando o produto naquele período ali. Eu tenho que fazer uma oferta tão boa que ela não possa resistir. Eu tenho, por exemplo, 100 pessoas entrando e uma taxa de conversão de 1%, eu faço uma venda. Se eu tenho 100 pessoas entrando e uma taxa de conversão de 2%, eu tenho 2 vendas. Então, logo isso vai refletir de novo nesse volume de vendas, né, de transações. E aí, o que vai trazer nessa questão de visitas? Né? Agora que eu vi que tá errado aqui, é visitas. A gente vai ter a questão dos mix de canais. Então, poxa, o que você está utilizando hoje para vender na loja virtual? Você está fazendo provavelmente tráfego no Face, /Instagram. Você está fazendo Google. Seu orgânico está forte? Você tem e-mail? Você tem WhatsApp? Está fazendo disparo de WhatsApp da API oficial? Que é aquele disparo individual para os seus clientes, para sua base? Ou não, você está usando só grupo? Você tem grupo VIP? Então, veja que todos esses canais aqui são canais fortes de pontos de contato para você ter ali com o seu cliente. E quanto mais canais você tem, você depende menos de anúncio, consequentemente, as pessoas estão voltando no seu site ali porque você está perseguindo elas de várias maneiras. Quando você pluga um canal a mais, pelo menos a tendência é melhorar, né? Obviamente você vai ter que medir a taxa de conversão daquele canal. Normalmente, o TikTok, por exemplo, ele é um canal que talvez no tráfego, hoje ele não tenha tanto resultado não tem um resultado interessante, mas pensando em médio e longo prazo ali para fazer uma descoberta, talvez o TikTok possa ser interessante, tá? Então, fazer essa adequação aí dos canais de mídia. Segundo ponto, orçamento. Fazendo um breve reforço aqui, né? Aumentar o orçamento nem sempre traz mais visitas. Mas, obviamente, se você vai investir mais, você tem uma tendência a trazer mais pessoas para o seu site, tá? Obviamente, você vai ter que ficar atento a outras métricas, mas no 90% dos casos ali, investir mais vai trazer mais visitas, vai trazer mais leads. E por último aqui, a questão justamente desse tópico que eu levantei agora, que é uma questão de otimização. Se você tem uma redução do seu custo por sessão, do seu custo por visita, você, às vezes, com o mesmo valor, você vai conseguir trazer mais gente. Então, vamos supor que você tem um orçamento de 10 mil reais e tem um custo por visita ali de R$1. Um custo por clique, mais ou menos, de R$1. Logo, você traz 10 mil pessoas pro seu site, certo? Agora, você fez uma otimização, diminuiu ali o custo por visita, conseguiu subir um criativo novo, fez uma oferta diferente e aquele valor ele reduziu, ele foi para 50 centavos. Com os mesmos 10 mil reais, você agora passa a trazer 20 mil pessoas, né? Com 10 mil reais, antes você trazia 10 mil pessoas, agora com 10 mil reais você traz 20 mil pessoas. E a otimização ela foi feita fora ali do site, né? A gente tá falando de uma parte realmente de tráfego. Como eu falei, se você estiver investindo os seus 10 mil reais, só que agora seu custo por clique custa 2, então você vai ter esse aumento aqui, né? De custo por sessão, de custo por visita no seu site. Então, essa aqui é uma parte um pouco mais teórica, mas eu acredito que tudo isso aqui ele possa ser, óbvio, um foco em e-commerce, mas possa ser aplicado a outros tipos de negócio. É óbvio também que a forma de metrificar vai ser um pouco diferente. Se a gente estiver falando ali de um time comercial, muito provavelmente você vai ter que entender qual que é o número de agendamento, qual que é a quantidade de comparecimento nas reuniões e entender o desempenho de cada vendedor, não só do site, tá? Mas quando eu trago isso para uma loja virtual, eu tenho aqui, né, hoje um planejamento que a gente pode ser feito de forma anual para entender se a gente vai estar aumentando verba, quais são as ações que a gente tem que tomar, para onde que está indo a situação do mês, né? Por que a gente perdeu performance? A gente fez uma oferta diferente, estava rodando um anúncio diferente,
uma promoção que acabou, o que aconteceu aqui, né? Então eu, na verdade, vou mostrar aqui o resultado mais do final do ano passado, porque eu gostaria apenas de mostrar a seguinte situação, né? Em outubro, a gente tinha uma meta de investir 8 mil, investimos 7.200. A gente teve um faturamento aqui de 36 mil reais e os quebrados, né? 36.800 reais. E nós lucramos aqui 7.900 reais, tá? Isso aqui lucro líquido, já pago o imposto, já pago a parte de frete, tirado o custo de produto, sobraram 7.900 reais. Em novembro nós fizemos uma Black Friday investindo mais, nós investimos aqui 9.400. O ROAS, ele permaneceu bem próximo aqui, né? Ele saiu de 5.09 para 5.42 e a gente faturou 3 mil reais a mais. Então aqui a gente investiu uns 2 mil a mais e a gente lucrou 3 mil a mais, né? Então você vê que foi um resultado parecido em termos de investimento, em termos de ROAS, não está muito longe, mas a partir deste momento a gente passou a otimizar com base no lucro e não com base em ROAS, tá? Não faz sentido nenhum eu otimizar com base em ROAS, uma vez que isso aqui, se eu invisto mais e tenho o mesmo retorno, cara, eu tô colocando mais dinheiro no bolso, né? Então a partir desse momento a gente passa a otimizar com base no lucro e vamos entendendo o desempenho dos indicadores, né? Então aqui a gente tem o custo por visita, você vê que ele ficou bem próximo aqui, né? 35 centavos para 34 centavos. Aqui a taxa de conversão, ela foi de 0.88 para 0.85, também não teve nenhuma mudança tão brusca. O ticket médio ele ficou próximo também, aqui 224, 228 reais. Quando a gente pega já o mês de dezembro, você vai ver alguns fatores. A gente teve uma melhora no custo por visita, de 34 para 31 centavos. A taxa de conversão ela caiu de 0,85 para 0,78. Aqui a gente tem que entender também que dezembro, muito próximo do Natal, as vendas costumam cair, isso no geral. Então é natural, a gente tenta evitar, mas é natural. Mas a gente teve uma queda já maior aqui no ticket médio, ó, saiu de 228 para 214. Então nesse ponto aqui ele já acende um sinalzinho de alerta. Pô, por que o ticket ele tá abaixo, principalmente da minha meta, né? Aqui a minha meta é 245, aqui em todos os meses, né? 245, mas aqui ele tava bem mais abaixo, ele tava aqui na casa dos 214 reais. Pô, o que aconteceu? Né? Isso aí tem que ser estudado para ver o motivo. Mas mesmo assim, como a gente conseguiu trazer mais gente, né, em termos de custo por sessão, o ROAS ele ficou similar aqui também aos 3 meses. Mas, e aí esse é o ponto, a gente lucrou menos porque a gente investiu menos. Né? A gente só lucrou menos porque a gente investiu menos. Talvez se a gente tivesse investido os mesmos 9 mil reais ou os mesmos 7 mil reais aqui, a gente teria lucrado mais aí do que em outubro. Novembro acho que seria difícil de bater porque a gente investiu 3 mil a menos, né? A gente fez essa movimentação de investimento, mas acende aí um sinalzinho pra gente ficar atento de que se eu tô tendo um ROI de 5 e eu tô tendo lucro, cara, a gente vai colocar dinheiro no que está bom e tentar melhorar ali a questão de produtos que não estão sendo vendidos, traçar um plano B, enfim. Mas a ideia é ter tudo isso milimetricamente anotado, né, para poder melhorar. Porque se você não mede, você não vai conseguir melhorar e, cara, você vai ficar em puro achismo, né? Puro achismo e não se trabalha aqui. Quando a gente está falando de tráfego, quando a gente está falando de performance, não se trabalha com achismo. Então a gente vai justamente fazendo esse acompanhamento na unha, mês a mês, dia a dia, para entender aonde que está o gargalo da operação, tá? Bom, esse vídeo aqui
tá sendo o primeiro vídeo do canal. Tô falando tudo da boca pra fora, não me planejei antes, justamente pra postar esse vídeo. Mas eu espero aí que nas próximas você esteja acompanhando e que você goste aí. Então deixa nos comentários qualquer ideia que você tenha aí que você gostaria de saber, como vender na loja virtual, como pensando aí em infoprodutos, o que você gostaria também de entender da parte de infoproduto, de construção de oferta e etc. Beleza? Tamo junto e até mais.